A IBJJF mudou uma regra muito importante, né, que é a regra da graduação. E para você saber o que está rolando, ficar por dentro de tudo aí, fica comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Queria te convidar para você conhecer a marca Harai, a marca aqui do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, marca do Jaimão, né? Camisetas de jiu-jitsu, bermudas, hash guards, tudo isso você encontra no primeiro link da descrição, então não vacila, corre lá e confere. E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e nesse final de ano a IBJJF surpreendeu muita gente ao mexer e fazer uma modificação numa regra que até então era imutável, digamos assim, né? Que é a regra da graduação. Se você tem dúvida de como funciona a graduação no jiu-jitsu, como funciona a troca de faixa no jiu-jitsu, a gente tem um vídeo completo falando sobre isso aqui, tá aqui em cima. Cara, é o vídeo mais completo na internet, você não vai encontrar outro vídeo que tenha todas as informações que a gente trata sobre graduação, então dá uma conferida aqui, ele tira todas as suas dúvidas, você pode assistir, tá no card aqui. A modificação que ela propôs, né, é que ela estabelece que a partir do próximo Mundial de Jiu-Jitsu, os campeões da categoria adulto não precisam mais passar pelo tempo mínimo de cada uma das faixas para serem graduados à sua próxima faixa, né? Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Se você é da categoria adulto, faixa azul, né? Pegou azul agora e tal, você deve ficar no mínimo, né, segundo as regras atuais, 2 anos nessa faixa, para aí sim você poder trocar por uma faixa roxa, né? O seu professor vai decidir ainda se você deve trocar para roxa ou não, né? Se você for roxa, pegou roxa agora, você tem que esperar no mínimo 1 ano e meio. Se você for marrom, você tem que esperar no mínimo 1 ano antes de pegar a sua faixa preta, beleza? Porém, com essa nova regra, se você disputar o Mundial da IBJJF na categoria adulto e se você for campeão da IBJJF na categoria adulto, você não precisa respeitar esse tempo mínimo. Ou seja, se você pegou azul agora, se você for disputar o próximo Mundial da IBJJF, né, sei lá, daqui a 6 meses, 8 meses, não sei, e você for lá e vencer a categoria adulto, você já pode ser graduado faixa roxa. Isso acontece mesmo na faixa roxa. E isso também vai acontecer na faixa marrom. Se você for lá na categoria adulto e vencer, você pode ser graduado da próxima faixa. No caso da roxa, você pode ser graduado da marrom. E no caso da marrom, você pode ser graduado da faixa preta. Alguns pontos aqui são extremamente importantes e a gente precisa deixar muito claro, né? Isso aqui, galera, só vale para a categoria adulto. Crianças, infantil, juvenil e masters, eles não entram nessa regra, né? Então assim, eu sou juvenil, sou amarela, ganhei o mundial, posso graduar? Não. Eu sou master 1, Jaimão, master 1, ganhei o mundial, posso mudar para preta, posso mudar para marrom? Posso? Não, não pode, você tem que respeitar o tempo mínimo, tá? E também vale ressaltar aqui que a gente está falando do mundial da IBJJF, da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, o mundial de maior prestígio do cenário mundial de jiu-jitsu, né? Então assim, não se trata do mundial feito lá em Pindamonhangaba do Sul, do Norte, ou seja lá do qual for, daquela confederação lá que ninguém sabe qual é, ninguém conhece direito, ela fez um mundial e eu ganhei esse mundial, posso graduar? Não, estamos falando da IBJJF. Aqui vale uma historinha, né? Tem o Mário Sérgio Cortella, acho que muita gente conhece, ele tem um Reels, né, que é muito famoso dele, que ele fala assim, que o filho dele chega pra ele e diz assim, pai, eu não quero fazer faculdade, e tal. Aí o pai dele disse, não quer fazer faculdade, filho? Por quê? Porque o Bill Gates não se formou, o Mark Zuckerberg não se formou, o cara lá da Apple lá também não se formou, né? O Steve Jobs não se formou na faculdade, eu não quero fazer faculdade. Aí o Cortella olha pra ele e diz assim, não, ok, né? Mas antes disso, você tem que... Eles largaram as faculdades, né? No meio. Aí o Cortella disse assim, olha, você então pode fazer o que eles fizeram, vamos fazer um combinado aí você pode largar a faculdade sem problema nenhum, mas até na faculdade você tem que fazer o que eles fizeram, né? Porque eles largaram Harvard, né? Largaram Stanford. Então, faça o que for necessário para você estudar em Stanford, estudar em Harvard e aí sim você larga, né? Então, é basicamente isso aqui, né? Você tem que vencer o Mundial da IBJJF. A gente tá falando que é o Mundial de maior prestígio, né? Então, assim, não adianta achar que você é campeão né? Com todo respeito, obviamente, mas temos que entender as devidas proporções, né? Os melhores do mundo estão dentro da IBJJF, disputam esse Mundial ainda, disputam
disputam esse mundial lá. A maior concentração de caras fodas no mundo do jiu-jitsu estão disputando lá. Então, é por isso que essa regra só vale lá, tá? Então, é importante deixar claro. E aí, se a gente for considerar, né, assim, a categoria adulto, né, considerando masculino e feminino, todas as categorias de peso, a gente está falando que umas 60 pessoas aí ao todo no mundo, né, podem trocar de faixa dessa maneira, entre aspas, antecipada, né? E quando a gente pensa em faixas marrons que irão se tornar faixas pretas, a gente pode falar que eles são aproximadamente aí umas 20 pessoas, né? 10 homens e 10 mulheres que acabariam se graduando de uma forma antecipada. Eu troquei uma ideia com o professor Rodrigo Cavaca, uma pessoa que eu admiro muito dentro do mundo do jiu-jitsu, um cara que sempre expõe a opinião dele, e eu acho extremamente relevante as pessoas com opinião dentro do jiu-jitsu, que são relevantes, expressarem mesmo a sua opinião, e é sempre bom a gente conversar sobre. O professor Cavaca tem uma preocupação muito grande de estarmos graduando pessoas que não tenham toda a maturidade necessária para ostentar a sua graduação, né? Ele comenta que até ele mesmo, quando ele venceu o Mundial da IBJJF, ele foi graduado de forma antecipada, digamos assim, né, na época, e ele não se sentia preparado, né? Ele diz hoje que ele não estava preparado para ostentar a graduação dele e tal, tudo mais. E eu respeito muito o que ele diz e eu concordo bastante com o que ele fala em relação a gente estar antecipando aí a graduação em alguns casos, em algumas pessoas, e a gente está formando pessoas que não deveriam estar, não estariam em tese, né? Algumas pessoas não estariam em tese preparadas para você assumir uma graduação de faixa preta. Ser faixa preta de jiu-jitsu, eu acho que essa é a grande preocupação do professor Rodrigo Cavaca e de alguns outros que eu conversei, né? Estou citando o professor Rodrigo porque eu conversei com ele, né? Mas eu já vi outros professores comentando sobre isso, e a grande preocupação é realmente a gente estar formando faixas pretas que não tem toda a bagagem necessária para isso. E a gente sabe que ser um faixa preta de jiu-jitsu não é apenas nível técnico, nível competitivo de jiu-jitsu. Ter uma faixa preta de jiu-jitsu na cintura representa muito mais do que você ser apenas bom em jiu-jitsu, apenas bom em jiu-jitsu, entre aspas, né? Porque, cara, requer um conjunto de valores, requer um conjunto de atitudes que isso vem mais com o tempo, vem mais com a maturidade que você tem do que simplesmente o seu nível competitivo. É claro, eu não estou aqui dizendo de fulano, de ciclano, se merece, se não merece, se desmerece, não estou falando nisso, eu estou apenas trazendo essa reflexão de a gente considerar isso, né, na hora de estarmos graduando os nossos alunos aí, né? E o que eu acho em relação a isso? Eu concordo com essa preocupação do professor Rodrigo Cavaca, mas eu acho que essa mudança específica da IBJJF, ela foi uma mudança, né? Mas assim, ela não é uma mudança tão relevante assim, tão grande assim, de a gente achar que isso vai ter um impacto tão grande assim dentro do cenário do jiu-jitsu. Como eu mostrei aqui para vocês, a gente vai ter em torno aí no ano, cara, 60 pessoas que vão ter esse privilégio de avançar dentro da sua carreira, dentro do jiu-jitsu e de estar colocando a próxima faixa. E quando a gente fala de faixas marrons que se tornarão faixas pretas, a gente está falando que a faixa marrom ela tem um ano só que você pode, que é o tempo mínimo de graduação, um ano só. E quando a gente fala sobre um faixa marrom que vai disputar o Mundial da IBJJF, cara, ele não foi graduado um mês antes, né? Dificilmente ele vai ser graduado um mês antes do Mundial, pô. E o Mundial geralmente acontece lá no meio do ano. Então, assim, eu acredito que um cara que é faixa marrom, que ele disputa competitivamente tal campeonatos, ele pode graduar a faixa marrom de jiu-jitsu, sei lá, com 6 meses antes, 4 meses antes, 5 meses antes aí de um Mundial, para que ele possa fazer, né, todo o camp até chegar no Mundial. E aí chega no Mundial, ele vence, então ele venceu aí com 6 meses de Mundial e aí ele gradua. Então efetivamente a gente vai tá graduando as faixas marrons aí com 6 meses, 8 meses no máximo antes de ter esse tempo mínimo. E a gente está falando aí em faixas marrom de 20 pessoas no mundo.
né, no mundo inteiro, 20 pessoas, que são as pessoas que... 10 homens e 10 mulheres, são as pessoas que levam o jiu-jitsu a sério, levam isso como profissão e tudo mais. É claro que aqui, toda antecipação, ela é prejudicial. Se você gradua o cara antes, é prejudicial. Mas isso não deixa de ser ainda critério do professor, né? O professor ainda tem o critério de dar a faixa ou não dar a faixa. Não é, dentro da regra da IBJJF, não é uma obrigatoriedade. Ou seja, você ganhou o Mundial, você é obrigado a trocar de faixa. Não tem essa obrigatoriedade, né? Pelo menos eu li e não entendi que existe essa obrigatoriedade. O que existe é tirada essa regra de tempo mínimo. Então, assim, ainda a gente deixa na mão dos professores a decisão de graduar ou não graduar o determinado aluno à próxima faixa. Ah, Jaime, pô, então assim, mas se o cara é azul, ele gradua antecipado, na roxa ele gradua antecipado, na marrom ele gradua antecipado, na preta ele vai graduar antecipado também? Não, não vai, porque para ele se tornar uma categoria adulto, né, lembra disso, ele tem que ter no mínimo um ano ele tem que ter 16 anos de idade. Vamos imaginar que com 16 anos de idade ele graduou a faixa marrom, ele graduou a faixa azul, 16 anos de idade. Ele foi lá e venceu o Mundial de azul com 16 anos de idade. Com 17 ele graduou a roxa, certo? Entendido? No Mundial do próximo ano ele está de roxa. Então ele ganhou o Mundial também. Ele vai lá e já está de marrom, ele está com 18. Então ele vai graduar a faixa preta com 18 anos de idade. E hoje o mínimo de graduação de faixa preta é com 19. Então não acredito que isso acabe se tornando uma bola de neve e o cara acabe se graduando antecipadamente, né? Tem algumas artes marciais aí que a gente já viu, cara, que gradua criança a faixa preta, né? Então é extremamente complicado esse tipo de coisa, mas no jiu-jitsu eu acho que a gente não tem esse tipo de problema. Beleza? Essa é a minha opinião, eu acho que é uma mudança, acho que a gente tem que tomar realmente cuidado em relação a não graduar pessoas antecipadamente, mas eu não acho que essa mudança da IBJJF assim vai gerar uma onda tão grande assim de faixas pretas antecipadas, faixas coloridas aí que não deveriam, que ainda não chegaram no nível de maturidade ideal, digamos assim, para sustentar uma graduação um pouco mais alta, né? Gostaria muito de saber a sua opinião, escreve nos comentários aí e, é claro, solta o like maroto nesse vídeo aí, ajuda o Jaimão e tamo junto, forte abraço, muito mais ação e jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu para você. Os